Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje o assunto é muito especial, locação de imóveis. Vamos falar sobre a Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato. Tanto para corretor de imóveis, para advogados, para leigos, para o locador, para o locatário, é um assunto importante para todos. Mas você precisa se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar com seus amigos. Assim continuaremos produzindo cada vez mais conteúdos. Vamos lá, ok? É importante lembrar que o tema locação também é tratado em outras legislações. Nós temos o Código Civil, que vai tratar sim das locações, em regra de bens imóveis, exemplo cadeiras, mesas, carros, mas também trata de bens imóveis, mas em caráter de exceção. O Código Civil trata de poucos bens imóveis, vaga de garagem, que tem a matrícula própria, locação de espaços publicitários, motéis, hotéis, a parte hotéis, ok? Temos também o Estatuto da Terra, que também trata da locação de imóveis, imóveis rústicos, rurais, sítios, chácaras, fazendas, rancho, Mas hoje, na aula, nós vamos desvendar a Lei 8.245/91, a Lei do Inquilinato. Essa lei foi alterada pela 12.112 em 2009, mas alterou pouca coisa, tá? Ela continua vigente, mesmo sendo de 91. Vamos trabalhar a lei aqui com muito carinho. A Lei do Inquilinato, esse nome, realmente é uma lei para proteger os inquilinos, tá? Mas é de fato uma lei usada para igualar a situação entre o locador e o locatário. O artigo 1º dessa lei trata da regulamentação. Ele esclarece em qual situação que vai ser aplicada, apenas nas relações locatícias. Eu não posso usar essa lei para fundamentar ação processórias, por exemplo, da reintegração de posse, da manutenção, interdito proibitório. Essa lei só trata e esclarece a relação locatícia. O corretor de imóveis, advogado, que trabalha com locação, faz administração de bens, administração de imóveis, tem que conhecer de forma aprofundada essa lei. A primeira pergunta importante: quem pode ser locador? O locador pode ser o proprietário, mas pode ser o posseiro, aquele que tem posse do imóvel, aquele que tem um contrato de gaveta, que tem uma escritura pública sem registrar, uma carta de adjudicação, uma carta de arrematação, ou seja, se tem posse, também pode alugar. Outra pergunta que sempre fazem nas redes sociais: o que é sublocação? A sublocação ocorre quando o locatário subloca para um terceiro o imóvel ou parte dele. Em suma, o proprietário do imóvel aluga para o inquilino, este inquilino, por sua vez, subloca para terceiros parte do imóvel ou todo o imóvel. Exemplo: você aluga um estacionamento e subloca uma parte do estacionamento para um restaurante. Tá? A sublocação também é tratada na relação locatícia na Lei 8.245. Tá? O artigo 2º da lei esclarece que, havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários. Se no contrato não tem uma cláusula mudando isso, prevalece a responsabilidade solidária. Exemplo: me afastei do meu companheiro, da minha companheira, fui embora. E agora? E a responsabilidade? Cuidado, hein? O seu nome está no contrato de locação. A sua responsabilidade continua, salvo exceção. Se o contrato não fala outra coisa, os dois respondem solidariamente, ok? Se quem ficou no imóvel ficar devendo aluguel, você vai achar que, para fazer uma defesa dizendo: olha, eu não moro mais lá, não tenho que pagar. Tem que pagar sim, tá? A responsabilidade é solidária. Isso está muito bem definido no artigo 2º da Lei 8.245/91. Fechou? Artigo 3º dessa lei diz que o contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo da vênia conjugal, se for igual ou superior a 10 anos. Então vamos lá, quero trabalhar esse artigo com você. Não sou obrigado a fazer um contrato de 5 anos, de 3 anos. Tem muita gente que acha que é assim, tá? Mas a lei não impõe prazo. Ela autoriza você fazer o contrato com o prazo que você quiser. É importante tomar cuidado para não cair na locação por temporada. É importante lembrar também, quando o contrato de locação é superior a 10 anos, se for casado, o locador ou possuidor ou proprietário tem que ter a vênia conjugal, ou seja, autorização da esposa. No Brasil, é muito comum os contratos comerciais de locação não residencial ter 5 anos. Mas lembra vocês que o contrato de 5 anos dá direito a fazer ação renovatória.
A ação renovatória é aquela ação para buscar no Poder Judiciário uma renovação do contrato. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, ok? Só poderá reaver o imóvel de volta ao final do contrato. Essa é a regra. Já o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada proporcional ao período do cumprimento do contrato ou na sua falta em que for judicialmente estipulado. Okay? É bom lembrar também, a multa na locação não é a multa que você quer. Eu quero estipular uma multa de 10 aluguéis, 5 aluguéis. Isso não existe, pessoal. Cuidado. Nós temos os crimes da locação. Cuidado para não cometer um crime. Você que é corretor de imóveis, dono de imobiliária, advogado, cuidado para não induzir o locador a cometer um crime. Você tem que saber o que está fazendo. Essa situação de multa está bem pacificada nos nossos tribunais. Tá? Tem que ser proporcional. O parágrafo único do artigo 4º diz que o locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador privado ou público para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato. Se notificar por escrito o locador com um prazo mínimo de 30 dias de antecedência. O artigo 5º esclarece que, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a ação de despejo. Muitos acham que o despejo é só por falta de pagamento. Não é isso. Para rescindir um contrato, eu consigo fazer isso de forma consensual. Caso não consiga chegar a um consenso para fazer um distrato, que é uma rescisão amigável, vai ter que buscar o judiciário para rescindir o contrato. E nas relações locatícias, a ação correta é a ação de despejo, pessoal. Porque na relação locatícia, nós usamos a ação de rescisão, não usamos a ação de rescisão, nós usamos a ação de despejo. Então veja, a ação de despejo é um gênero de várias espécies. O objetivo do despejo, a função do despejo é a rescisão. O despejo é uma ação de rescisão de contrato disfarçada. O despejo é uma ação, sim, de rescisão de contrato. Mas nas relações locatícias, ganha o nome de despejo. Mas nada mais é que uma ação de rescisão de contrato. Quando eu falo de ação de despejo, eu vou utilizar toda vez que eu queira rescindir o contrato, por vários motivos, né? Por falta de pagamento, por denúncia vazia, porque o contrato venceu, um terceiro que compra um imóvel e quer a rescisão do contrato. Exemplo, eu alugo um imóvel e descubro que colocaram um bordel lá no meu imóvel. Eu não concordo. Ou fizeram uma plantação de maconha no fundo, então eu quero o despejo do inquilino. Mesmo que ele esteja pagando aluguel em dia, mas eu quero porque existe um ato ilícito. Posso fazer um despejo por descumprimento de cláusula contratual. Tá? Então, existem vários motivos que você poderá pedir a ação de despejo. O inquilino também pode pedir, tá? Mas eu quero lembrar a você que nós temos uma ação que se chama ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Ou seja, o locatário também pode ingressar com uma ação. E o fundamento está no artigo 5º. Já o artigo 6º informa que o locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 dias. Então, ao fim do contrato, eu posso avisar o locador 30 dias antes que eu não tenho interesse em fazer a renovação. Isso é legal, está dentro da lei, tá? Ok, pessoal? Nós estudamos até aqui os primeiros artigos importantes da lei do inquilinato. Quero trazer para vocês vários assuntos importantes. Vamos tratar sim dos crimes nas relações locatícias. Hoje, por exemplo, existe a ação reparatória de luvas. O que é isso? Cobrar luvas é crime, pessoal. O locador pode até cobrar luvas no início do contrato de locação, mas quando cobrar a luva no meio do contrato para renovação, é crime. Além de ser crime, além de ser tratada na justiça penal, tipificada no Código Penal, também de fato poderá ser cobrada na esfera civil. A devolução em dobro do valor que foi pago de luvas. Isso acontece muito em galerias, acontece muito em shoppings, acontece muito nesses hipermercados, tá? Olha, para você renovar o contrato, eu quero 200 mil reais, ok? Aí o inquilino pode até pagar e ficar quietinho, manda uns e-mails para fazer provas e depois ele cobra na justiça o valor em dobro. Tá?
Outro exemplo é na hora que o locador pedir o imóvel de volta, existe uma ação que se chama Ação Indenizatória de Fundos de Comércio e Benfeitorias. Tá? O objetivo dessa ação é fazer o locador que acabou interrompendo o ponto comercial, encerrando as atividades, porque ele pediu o imóvel de volta. Tá? E essa ação faz ele pagar a indenização para o inquilino. Essas duas ações são doutrinárias, são jurisprudenciais, que nós vamos nas próximas aulas aprofundar os assuntos aqui nos nossos estudos, ok? Espero ter ajudado. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Abraço a todos. Ivan Delfino, seu consultor imobiliário.